Tudo bom, galera? Aqui é o Jorge, eu sou professor de História e hoje a gente vai dar uma olhada num dos meus jogos favoritos dos últimos meses, que é o Assassin's Creed Origins. Ele deu um bom reset aí na franquia, contando de novo a história dos assassinos, dessa vez sem templários, mas tem uma horda lá de vilões, enfim, essas porcarias que a gente tem que matar em todo o jogo. Em todo caso, antes da gente começar, alguns avisos gerais. O primeiro deles é o seguinte: os videogames definitivamente não são história, mas eles são a representação dela, ou seja, eles oferecem algum tipo de discurso histórico em cima dos eventos que aconteceram de fato. O segundo deles é que um videogame, assim como qualquer peça de arte, um livro, um filme, tanto faz, ele é um produto artístico, né? Ele é um produto intelectual, financeiro, enfim, que tem que calhar de ter ali a visão do diretor, dos seus artistas, da equipe de produção, mas que ele também anda no fio da navalha porque ele precisa ser interessante para o público-alvo. Precisa vender, fazer dinheiro, os estúdios continuarem abertos, produzindo mais jogos e a gente do lado de cá se divertindo. Mas convém lembrar também que nada disso desmerece as pesquisas feitas pelos produtores, seja da Ubisoft ou seja lá de quem for. Afinal de contas, dá para ver que os caras gastam um tempo gigantesco montando esses mundos aí. Então, beleza, vamos começar? Esse aqui é mais um vídeo de História com Jorge. Partiu! A gente está no Nomo de Canopus, pertinho de Alexandria. E eu escolhi esse lugar aqui para a gente dar uma olhada no Rio Nilo, especialmente, sair um pouco daquela história do Egito muito deserto, muito cheio de areia. Então eu acho que dá uma quebrada boa, né? Visualmente a gente tem uma quantidade grande de plantações, está aí o Rio Nilo bem ali no fundo. E basicamente nessa primeira parte do vídeo a gente vai bater um papo sobre o Nilo, como é que funciona o esquema de seca e cheia e tudo mais. Então simbora, vamos descer aqui, a gente está em cima de um pombal e típico do Assassin's Creed aí, já rola o Leap of Faith bem no comecinho, a gente tem umas plantações do lado de cá. É interessante esses canais de irrigação aí, esse daqui tá com a lama meio amarelada aí, mas a gente chega aqui no Nilo. E o interessante disso aqui, galera, é o seguinte: os produtores do jogo fizeram uma pesquisa histórica muito bacana e dá pra gente perceber algumas coisas em especial sobre o Nilo. Deixa eu ir andando devagarinho aqui nessa região onde a gente está. Bom, você vê que tem plantas embaixo da água aí, os egípcios provavelmente vão estar cultivando, não sei, cevada, alguma coisa assim. Eu sei que eles já tinham cerveja, acho que arroz ainda não, mas enfim. Uma região tipo essa aqui dá pra gente ver que ela é muito mais baixa do que o restante do terreno, e regiões como essa eram aproveitadas para o esquema de seca e cheia do Nilo. Então o que acontece aqui? Quando o rio baixa, os egípcios vão vir até aqui e vão conseguir plantar, vão arar a terra, enfim, vão preparar isso aqui para cultivo. Quando o rio sobe, né, eles muito provavelmente já fizeram a colheita de seja lá qual for o gênero alimentício aqui, e por outro lado o rio vai levar consigo o restante de plantas mortas, enfim, adubo vegetal e adubo animal, essas coisas todas. Então rola um esquema meio de fertilização automática. Assim, as margens do Nilo eram extremamente férteis e isso ajudou a sobrevivência do povo egípcio num ambiente que a gente bem sabe era extremamente hostil. Algumas coisas interessantes sobre isso aqui dá pra gente ver um pedacinho aqui bem rapidinho de um lugar que já foi cultivado, né? Aquela outra plantação ainda estava em processo, e os egípcios costumavam andar com essas canoas de junco. Então vamos dar uma olhadinha no modelinho de canoa desses aqui. Você vê que o Nilo ele é bem grande, né? Não só em extensão territorial, mas a gente está chegando perto da foz
onde o Nilo encontra o Mediterrâneo. Ele é bastante largo, bastante caudaloso, tem um volume de água interessante, então os egípcios fizeram muito bom uso disso aí. Enquanto eu vou remando aqui, vou aproveitar para dar um fast travel aqui rapidinho, para a gente ir discutindo outras coisas. Enquanto eu vou abrindo o mapa e dando uma olhada, a gente vai falando do Heródoto, né, que é um historiador famosíssimo do século V a.C. E o Heródoto diz o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo, só poderia existir Egito porque havia o rio Nilo lá para banhar aquela região e abençoar aquelas pessoas com água. Convém lembrar também que o Egito faz parte do crescente fértil, aquela história toda de Egito, Mesopotâmia, os povos hebreus, tudo mais. Esses caras estão numa região do mundo que é banhada por rios muito grandes, muito caudalosos, com um bom volume de água, então isso possibilitou, isso fez com que esses caras pudessem sobreviver no deserto. Algumas outras coisas legais o jogo retrata aqui muito bem, a gente está dando uma olhadinha panorâmica aqui. Esse é o farol de Alexandria. Deixa eu pular um pouco mais para baixo aqui para ver se eu consigo um ângulo um pouquinho melhor dele. Ali embaixo você tem a cidade toda. Deixa eu ver se rola de subir ali naquela estátua para tentar pegar um ângulo mais bacana aí para a gente poder conversar. Aí. Então, enfim, tá ali embaixo a cidade de Alexandria e convém lembrar ali, pirâmides ali ao fundo, e convém lembrar que o farol era uma das grandes maravilhas do mundo antigo, né? Infelizmente não existe mais, mas ele era absolutamente gigantesco. Aqui a gente está numa plantação, na verdade são uvas, né? São parreiras. Os egípcios, tal como os gregos e tal como os romanos, tomavam bastante vinho. Não sei informar para vocês, infelizmente, se isso foi trazido por influência greco-romana. Acredito que sim. Outra informação bacana é que os egípcios, incluindo as crianças, tomavam um tipo de cerveja quente e mais adocicada durante todo o dia. Era o tipo da coisa que as crianças levavam quando iam para a escola. Por favor, não pensem, não entrem na loucura de os egípcios são todos uns bêbados e qualquer porcaria desse tipo, porque a gente está falando do consumo de cevada, enfim, de cereal, e não necessariamente do potencial alcoólico, né, da coisa. A gente deu sorte de passar aqui por uns campos de flores. Eu estou indo rumo a uma tinturaria, e essas florezinhas azuis, juntamente com a pedra chamada lápis lazuli, vão ser a fonte principal de corante para fazer determinados tipos de roupa. Nessa tinturaria aqui do lado, a gente está vendo que ao invés de azul, tem muita coisa roxa ou violeta. Esse tom de violeta, esse tom de roxo, vem de um molusco encontrado na costa fenícia, né? Hoje corresponderia mais ou menos a Líbano, Síria e talvez parte de Israel ali. Isso vem do murex, né? Um molusco com a concha. Eu vou colocar uma figurinha dele aí na tela. E esse molusco era morto, tirado de dentro da concha. Você espremia o molusco, ele gotejava essa tinta roxa e depois você misturava com outros produtos químicos aí para tingir os tecidos. Dá para ver pelo restante da população em volta que os tecidos não são lá muito coloridos, assim como também não são os do Bayek. Muito linho e aí cores bem pouco interessantes, assim, muito cinza, muito bege, muito marrom. Então, alguém usando uma roupa com esse tom de lilás, de fato, chamava muita atenção. Aqui do lado a gente também algumas tinas de tinta vermelha, os outros tons mais amarelados. Esses são mais comuns porque são mais fáceis de fazer, né? Os caras faziam com terra, com argila, com esse tipo de coisa. Agora, pouco antes, enquanto eu estava falando, o sujeito tirou uma peça de roupa aqui de dentro, é porque o processo de tingimento está acontecendo, e logo embaixo dessa mesa aqui a gente já vê alguns tecidos prontos também. Então, simbora, vamos continuar caminhando aí pelo Egito, ver se eu acho alguma moça para tentar mostrar uma peruca. Deixa eu ver se eu dou sorte aqui, não, só que eu falo. Mas acredita em mim, esta é uma peruca egípcia
de lã. Pronto, agora deu para ver melhor. Cadê os modos de edição de câmera? Aqui, para a gente melhorar um pouco a exposição. Deixa eu ver se melhora. Aqui, ó, agora dá para ver legal. Bom, o que vocês estão vendo aqui é uma peruca de lã. Os egípcios vão se proteger, do sol, né, usando isso aqui. E outra coisa interessante é que, não no caso dessa moça aqui que não está mostrando, mas era bastante comum na sociedade egípcia o uso de maquiagem, especialmente em torno dos olhos. Ela era feita com vários tipos de óleo, plantas aromáticas e carvão moído. Então ficava aquela pasta preta que a gente geralmente vê em filme com os egípcios colocando aquilo em volta dos olhos. Né, os egípcios, como eu falei, faziam muito bom uso do Nilo. Então vamos dar uma olhadinha. Aqui dentro rola uma criação de peixes. Só porque eu falei tem pouquinhos peixes nessa daqui. Mas enfim, a gente vai ter criação de peixes em cativeiro para que os egípcios pudessem se alimentar com isso aqui. Outros aspectos interessantes. Opa, pausa ali para a gente ver o barquinho. Esse é um trirene, né, uma tecnologia dos fenícios. E os fenícios perderam isso para os romanos, né, nas guerras de romanos contra cartagineses. Mas depois vai ter um vídeo só para a influência egípcia aqui no jogo e depois a gente acaba falando disso. E por enquanto a gente vai ficando por aqui. Depois de uns tempos, não sei quando, professores trabalham, montam prova, montam aula, essas coisas todas, mas depois de um tempo a gente acaba se encontrando de novo. Prometo que tem a parte 2 e a parte 3 do vídeo do Assassin's Creed Origins. Se cuida aí, galera. Rachas de estudar. Eu sou o Jorge e até mais.